Beleza. Bom, gente, então essa conversa é para a gente alinhar aí os próximos passos, alinhar aquilo que a gente fez até então, né? O que a gente estruturou em conjunto aí até então. E aí encerra pelo menos a minha jornada, pelo menos por enquanto, né? Eu tenho falado com a Elo. Isso, obviamente, é algo que a gente começou agora e depois eu posso contribuir em momentos específicos, tal, porque o fluxo do que a gente desenhou e o fluxo daquilo que a gente construiu nesse tempo aí, ele é só agora, obviamente, manter. Mas essa conversa ela é bem importante porque cada um está numa ponta que faz parte do processo. Estava falando para a Elo esses dias que a venda, né, principalmente quando a gente está falando de uma estratégia digital, a venda não é só a Edna cobrar, acertar o gol, né? A venda não é só o Mika montar a página ou criar a estratégia, porque é quem vai tocar a estratégia. Então, é obviamente que cada venda dessa, a Edna só fez porque teve um trabalho antes, que o outro também fez, que a arte do outro também fez. Então, não tem como. A responsabilidade dessa venda é especificamente dessa pessoa aqui. A não ser que ela tenha feito tudo sozinha, absolutamente sozinha, chegou na frente da pessoa e falou tudo, tirou o pedido ali, direto na conta. Caso contrário, todo mundo aqui está de alguma forma envolvido. E por isso que poxa, eu falei para ele, é importante que a gente tenha essa consciência, porque eu de fora percebi algumas coisas e acho não, essa conversa é justamente para que eu possa colocar a minha visão de quem está de fora e de quem já atua nesse mercado, óbvio, para a gente, obviamente, determinar algumas coisas, eu sugerir algumas coisas, e, obviamente, depois no dia a dia, todo plano tem a sua adaptação, né? Tem a sua acomodação pela estrutura, como a gente já viu aí em uma boa parte do processo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu só coloquei uma coisa para poder ver, fica mais fácil para acompanhar. Alguns tópicos só. E... Então, screen, apresentação. Aqui. Não foi. Foi? Foi. Beleza. Só me dá um toque se é isso mesmo, porque para mim aqui parece... Ele deixou só as câmeras, vocês estão vendo a tela aí. Tá vendo? Aqui tá certinho, tô vendo a tela. Então beleza. Tá certo. Beleza. Bom, primeira coisa que a gente fez logo que chegou, que é uma coisa muito comum mesmo, mas extremamente importante, que é quando uma empresa não tem uma estrutura digital 100% implementada, o que acontece? É comum que se tenham planilhas que vão sendo administradas de tempo em tempo e, de alguma forma, trabalhadas por mini gerenciamentos, né? Cada um na sua realidade ou por uma parte da condução da venda ou da divulgação acaba tendo os seus mini controles aí. Então, a primeira coisa que a gente viu foi justamente a necessidade de ter uma ferramenta, e aí a gente foi para o Send, para unificar todas essas planilhas, para daí a gente poder trabalhar totalmente de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais assertiva, ou seja, agora eu sei com quem eu quero falar, as tags, né, que são as etiquetinhas, cada lead recebe, elas nos direcionam para todas as campanhas. Então, hoje, eu consigo mandar de uma maneira muito mais fácil uma campanha de e-mail para a lista que eu quiser. E se dessa lista tiver segmentações também, eu também consigo. Então, isso me deixa... É o poder do embalde marketing. Embalde marketing é o marketing focado ali, é o marketing de atração, mas para grupos específicos. Não é aquela coisa que a gente sai disparando para... Não, vamos aumentar a visualização, então vamos disparar para 300.000 pessoas e vamos ver o que volta. Isso que a gente está fazendo aqui, por enquanto, né, que a gente não está botando grana de tráfego e trazendo pessoas num outro nível de conscientização para dentro desse funil e trabalhando elas,
a gente tem que ser muito mais direcional, muito mais assertivo. E essa ferramenta, né, assim como qualquer outra ferramenta de disparo de e-mail marketing, ela ajuda justamente a gente a fazer isso, a fazer campanhas específicas e conseguir ser mais assertivo e ter mais resultado com elas. E aí a gente fez alguns disparos de e-mail testados, validados, provocados. A gente percebe que eu percebi que várias vezes, quando você menciona, por exemplo, teve um e-mail que a gente colocou, teve alguma coisa lá no e-mail que falava assim, um recado do casal Manfrim para você. A taxa de abertura foi gigante. Então, toda vez que a gente menciona o Elo ou o Carlos, a Elo ou o Carlos, a gente percebe que a lista se comporta de um jeito diferente, né? Então, isso vai ser muito bacana para nós, porque existe uma educação da lista. Poxa, caramba, eles começaram a mandar e-mail para mim. Tem aqueles que vão falar assim, que merda, não quero. Mas aqueles que vão ver, vão tomar alguma atitude ou não, mas o principal da lista não é ela funcionar, de campanhas por e-mail, não é apostar 100% nela, mas ela ser uma segunda opção da nossa comunicação. Eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente. Comunicação, estou falando sempre, tudo que eu estou falando aqui, gente, claro, né, é focado nos cursos, né? Nada da clínica em si, mas claro que isso se replica com relação a qualquer outro tipo de ação na clínica, né? Quando você tem uma lista tagueada, você tem mais assertividade nela. Né? Não vou nem ler específico, depois isso aqui vai para vocês, aí tem alguns detalhes aí em cada uma delas. Aí entra a questão e isso eu passei lá na Cíntia também, e num outro médico que a gente atende, que é a questão de, poxa, mas médico não vê e-mail. Olha, até tem uma porcentagem mesmo de um comportamento. E isso vai ser sempre assim. Toda produção de conteúdo, ela está relacionada a comportamento. E aqui não é diferente. Então, a gente percebeu, depois lá tem como ver as estatísticas, vou até navegar um pouquinho com vocês lá depois, mas a questão a gente percebe que determinados tipos de e-mail, e em alguns momentos, eles vão mudando essa taxa de abertura. Ou seja, o tempo todo, não dá para ser, o Mika sabe bem disso, não dá para ser copiar e colar. Não dá para ser assim, manda todo dia às 7 horas da manhã, tá tudo certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Como mandou às 7, mandou ao meio-dia, mandou às 8 da noite. Poxa, abriu mais o de manhã. Opa, começa a repetir aquilo lá. Então, tudo é teste. Então, é testar, ver como se comporta aquela lista. A gente, por exemplo, teve uma abertura muito legal para as dermatos. Poxa, então a gente está falando de um outro público, um público que está mais ali perto do e-mail. Poxa, pode ser, porque já o comportamento delas no grupo de WhatsApp não foi o mesmo, né? Então, enfim. Então, campanha de e-mail marketing funciona? Funciona, mas o principal é a gente entender que a gente não deve apostar as fichas todas num lugar só. E aí entra a questão dos grupos de WhatsApp. Depois a gente vai ver o fluxo da comunicação que a gente está andando esse tempo, mas falando de estratégia de lançamento e divulgação digital, o WhatsApp é, assim, incrivelmente insuperável ainda. Né? Já teve gente falando, não, porque tem vários tipos de lançamento até só pelo WhatsApp, que é o meteórico, tem uma série de lançamentos que acontecem, a maioria dentro de grupo de WhatsApp, exclusivamente dentro de grupo de WhatsApp, mas tem a maioria, eu não vou falar 100%, porque eu não sei se eu conheço todas as formas de lançamento, mas todas que eu conheço, passa por uma estratégia de grupo de WhatsApp. Todas. Por quê? O WhatsApp entrega 100%. Não tem jeito. Né? Ele entrega 100%. Você tá lá quem está lá no grupo. Está lá no grupo. Você manda uma mensagem, 100% vai receber. Agora, aqueles que estão mais aquecidos, não, tal, vão ver, não ver depois de um tempo, tal, mas a entrega é 100%. Em comparar, mas eu vejo muita gente usando o Telegram. Cara, eu uso também o Telegram em alguns públicos. Eu tenho uma outra, uma associação de automóveis, que eu também atuo como estrategista. O WhatsApp e o Telegram, para eles, funcionam do mesmo jeito. Tem abertura igual, interação igual. Eu não sei como, mas tem. É um público. Sinceramente, eu quase nunca vejo o Telegram. Só quando eu estou acompanhando alguma coisa específica.
mas a maioria do tempo você está ali no WhatsApp. Enfim, né? Então, o WhatsApp, o grupo de WhatsApp é assim, fundamental para essa estratégia de lançamento. E a gente tem 2 momentos desse grupo de WhatsApp, 2 grupos, 2 tipos de grupo de WhatsApp, basicamente. E nem sugiro ficar criando uma série. Espera dos que já esperaram, aqueles que não foram, mas voltaram, tal. Enfim, né? Então, grupo de espera. Então, pode ser o nome que for. Espera aquecida, espera turbinada, espera sei lá o quê. Mas a questão é convidar através de uma landing page, de um formulário, seja lá de onde for, mas levar essas pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo de WhatsApp, a gente tem uma comunicação mais certa, mais bacana, tal, mais assertiva, e ela soma com os disparos de e-mail marketing em toda a etapa. Então, nesse tempo, a gente fez aquecimento, a gente pegou e falou com pessoas que já compraram. Então, a questão dos grupos de espera dos grupos de WhatsApp é ter eles bem desenhadinho e não precisa ficar criando um monte de grupo de espera. Ainda, como a gente está falando a gente não está falando de 3.000, 4.000, 5.000 alunos, que aí você vai precisar replicar os grupos, por causa de capacidade e tal, ainda dá para você ter um grupo de espera para cada curso. Pronto. Não precisa do curso de 2023, do lançamento do setembro, a turma 3, turma 4. Não, cara. É um grupo de espera para os interessados, lista de espera para os interessados naquele curso específico, X, evento, e seja lá o que for, né? Então, agora, a diferença do grupo de espera é que não funciona mais aquele grupo de espera que é abandonado. Não funciona mais. Já pelo menos há mais de 1 ano e pouco, 2 anos, as estratégias do WhatsApp elas são cada vez mais vivas. Então, as pessoas que vão para lá, o que tem funcionado bem, é manter essas pessoas ativas. Você mantém essas pessoas ativas. Você não precisa saturar elas, mas você precisa manter esses grupos de espera ativo. E quando a gente está falando ativo, é porque se você tem uma campanha rolando, divulgando, entra para o grupo de espera, pode ser que a cada dia você tenha uma pessoa nova. Ou seja, você tem aquele grupo se renovando, ele precisa estar ativo. Ó. E a gente tem o outro grupo, que é de quem já participou, que pelo que eu entendi, é o Eu Fui aí do Encontrão. Então você tem, porque lá você percebe que esses tipos de grupo, eles viram tipo uma comunidade. Esse do Encontrão é nítido. É nítido. Quando você vê que um entra num assunto, cara, eles falam ali como se realmente amigos próximos e a conversa vai embora. Então, ele tem o seu poder, principalmente na revenda. Porque quem já foi e permanece lá, porque também é um filtro, gente. É filtro. Tem gente saindo. Dane-se, né? É escolha. A pessoa saiu porque realmente ela não tem interesse. Então, beleza. Quem ficou é porque tem de alguma forma, ainda tem interesse naquilo. Né? Então, bora atenção para quem está lá. Então, esse outro grupo é um grupo que precisa para alunos ou participantes, depende, né? Se for curso, se for um evento, enfim. Né? E tem o seu momento de cada um, né? De alunos e participantes. Bom, até aqui, isso aqui a gente falou sobre estrutural. Então, depois eu vou mostrar, tem uma parte aqui que vou mostrar o desenho, né? Só para a gente ter mais visual essa organização. Mas tem a questão de comportamento. Então, até aqui é estrutural. Aqui a gente fala de comportamento. Isso é uma coisa que eu tenho falado com a Elo, já falei também uma vez com o Mika sobre isso, que também com a Edna, que não tem como. É uma entrada. Peraí, que tem uma outra. Aqui, outra entrada aqui. Aí. Eu vou sair do celular, tá? Eu vou ficar no computador, tá? Fechou. Aí tem uma parada que é assim. Eu já percebi, eu vi logo no começo, quando eu pedi os papéis de vocês, tal, não sei o quê, eu percebi que sim, vocês já estão entrosados, tal, não sei o quê, mas que cada um, fora a Nina, que não está lá internamente, mas que está o tempo todo ali plugada com a Elo, a Lari, a Mika e a Edna, tem as outras atividades no processo todo da clínica, né? Não é só sobre os cursos. Então, uma coisa que eu falei para a Elo é assim, esse tipo de estratégia, a gente colocou ordem na casa. Agora, você tem como se fosse uma demanda não, um público
criado, estruturado, ok? Mas que se você está vendendo várias vezes para o mesmo grupo e ticket alto. Ou seja, você tem que ter gente nova entrando o tempo todo, seja ele de qual forma for. Teve um congresso. Vendeu para médicos que nunca viram na vida, teve um congresso lá, um evento e tal. Esses caras têm que começar a fazer parte da lista. Eles vão participar já de um evento. Beleza, eles começam a alimentar a lista. Um cara bem alimentado, vocês sabem muito bem disso, né? Eu já sei que a clínica é bem exatamente isso, é muita indicação. A pessoa vem, fica maravilhada com o atendimento que vocês têm, e aí indica para outro, e indica para outro. E as indicações acontecem nos mesmos níveis, né? Então, dificilmente você vai ter uma indicação muito fora do padrão, falando até de aquisitivo mesmo. Você vai ter pessoas, na maioria das vezes, né, mais aproximadas de realidade. Então, é uma coisa que tem que o tempo todo tá alimentando. Mas, assim, é inevitável. Timing é tudo. E timing, a gente não está falando de tem que estar acelerado o tempo todo. A gente está falando de percepção. E aí, isso é uma coisa que vai vir muito, né, pelo menos é o que eu imagino, dentro do que você já me falou, Mica, vai vir muito isso mais do Mica, que cuida da parte, que vai tocar, que toca a parte estratégica. Então, perceber o comportamento dos grupos, perceber como as coisas, o time das coisas, não dá para a gente falar assim, a gente colocar uma agenda e falar assim, bom, o evento é dia tal. Então, vamos colocar na agenda, 45 dias antes, você pode ter uma ideia. Mas, durante a implementação, não tem como. Venda digital é totalmente, é algo que é muito orgânico. Às vezes as pessoas respondem com aquela sua oferta e às vezes não. E se você tentar forçar na mesma coisa, você vai só chegar no final com um resultado ruim e falar assim, putz, grila, hein? Essa vez não foi. Então, é comum, e a gente fez isso várias vezes, a gente, putz, vamos fazer o seguinte, muda tal isso, muda essa frase, ou então, vamos mandar um e-mail agora. Os disparos de e-mails que a gente foi fazendo aqui foi totalmente ligado a alguns comportamentos que a gente teve. Putz, abriram bastante esse negócio aqui, manda um outro nesse mesmo caminho daqui 2 dias. E a gente tinha uma taxa de abertura bacana, enfim, né? Cliques, que isso são números que nos direcionam. Então, perceber esse time é uma coisa que vai exigir, falando de estratégia digital, de venda digital, vai exigir muito do estrategista. Vai exigir muito, porque ele é o disparo para as outras ações. Ele que talvez vai chegar para Nina, Nina, a gente precisa que a Elo entre com uma coisa agora, assim. O perfil do Carlos, que vocês mesmos que tocam, ou a própria Edna. Vou dar um exemplo, Edna, daquele de sábado, que foi exatamente isso, que eu até fiz essa pergunta aí no chat. É timing. Até perguntei para ela, mas quantos converteram? Todo mundo pediu, mas até agora ninguém pagou, né? Todo mundo pediu. A gente vai entrar nesse assunto. Mas foi, eu quero. O que a gente aproveitou ali? Estavam todo mundo elogiando o Carlos e a Elo. Estavam lá, eles são demais, o evento é isso, o evento é aquele. Foi que eu mandei uma mensagem para ela, eu estava no mercado, eu vi e falei, caracoles, mano, é agora. A gente já estava falando do primeiro lote, falei, provoca isso no grupo. Então, a questão é time. Isso não tem como, não. Sem isso, não vai adiantar nada. E quando eu falo não adiantar nada, vocês vão ter uma estrutura, vão ter um fluxo estruturado, mas tipo, no automático. Se deu, deu. Se não deu, fazer o quê? Né? Então, perceber o time das coisas e mudança das coisas e ajuste no tom, no que falar, vai ser importantíssimo. Outra coisa, e isso, por que eu coloquei aqui? Porque isso eu sei que é um desafio para vocês. Eu vejo a Elo, a Elo às vezes, Mica, então, Lari fritando, e Lari é acelerada. Eu já falei que ela e a doutora Cíntia, elas não tomam café, elas tomam um choque, cara, porque realmente elas são extremamente aceleradas. Enfim, então, é uma questão que precisa estar realmente alinhado. Só que cada hora vocês estão... Teve hora que eu fui tentar falar com onde você estava. Pô, estava no centro cirúrgico. Então, é uma realidade. Então, sendo essa realidade, precisa existir uma conversa aí dentro, claro. Isso também já cheguei a comentar com a Elo. Uma conversa de prioridades, principalmente quando você está perto de lançamento.
Prioridades. Putz, agora eu vou me dedicar a isso aqui. E aí, sei lá, dá um jeito, ou estabelece outras prioridades, mas o estrategista, principalmente, tem que estar com o olho nisso aí, na época do lançamento, principalmente, de maneira absurda. Uma outra coisa que é muito importante que a gente permaneça é questão de visual e copy, né? Eu entendo que tem o público de vocês, eu percebi isso, no cuidado, muitas vezes, visual, tal, mas quando a gente está falando de landing page de conversão, ele não exige o mesmo cuidado, e, na verdade, site mesmo, site convencional, tá? Cara, você conta nos dedos as empresas que têm site mesmo estruturado, tal, às vezes só para cumprir uma questão de SEO, para manter ativo nas buscas, tal, mas o que converte mesmo não é o site, as landing pages. Então, o site é mais uma coisa institucional. E quando a gente está falando de landing page, a gente está falando que a alma da landing page, obviamente sem contar a questão do carregamento, né? Não carregou muito, mas muito rápido mesmo, a coisa já não ranqueia tão bem. Então, o design, a informação é priorizar o design para não virar ruído só, para ter a mesma linguagem. Isso aqui a gente comunica sempre em preto e vermelho, sempre em azul e rosa. Tá. Manteve isso, tudo tem que ser muito fácil de ler. Não é só a beleza, é fácil de ler. Então, algumas vezes que eu comentei sobre texturas, tem que tomar muito cuidado para que essas leituras elas sejam, cara, de segundos. Bateu, viu, leu. Tem coisa que a gente lê sem ler. É o nosso cérebro, né? Nosso cérebro. Nosso cérebro, ele bateu o olho e já leu sem a gente ficar lendo a linha. São essas coisas que, visualmente falando das landing pages, elas têm que ser muito bem organizadas ali, né? E, obviamente, que muito ligado a isso, ao design, é a copy. E copy, ela tem mais a ver com o que vai levar, com o próximo passo dessa pessoa, com o benefício daquela compra, do que algo muito poético. A gente tem que tomar muito cuidado para que, se uma frase, assim como um post, a Nina sabe bem disso também, a questão é, cara, se a pessoa tiver que processar, na landing page tudo bem que ela está um pouco mais parada, mas, por exemplo, num feed, se a pessoa tiver que processar muito aquela comunicação, você já perdeu ela na dedada ali. Já perdeu. Né? Então, numa landing page, falando de conversão, você tem que vir com... Cara, empilhamento o tempo todo de benefício. É empilhamento de benefício. Então, é bônus, é VIP, é pessoas que já passaram por aquele evento, olha quem já passou por aqui, olha presenças confirmadas, tudo isso. Aqueles que já estão decididos de comprar, eles não vão nem ver. Eles não vão nem ver. Ele entra na página, eu mesmo já comprei vários cursos assim. Eu entrei, arrastei até o final, nem vi nada, não li nada e, puf, já fui para a compra. Mas eu já estava fechado com essa pessoa. Isso, para quem já comprou de vocês, provavelmente vai ser muito comum. Mas pensando em pessoas que estão chegando, o que a landing page está dizendo, o empilhamento não só de benefício, mas de benefício. Ele é muito, muito importante. E não é poluição, tá? Não estou falando de poluição aqui, estou falando de coisas organizadinhas. Nossa, mas a landing page está longa. Não tem problema. Uma página de conversão não tem problema. A pessoa escolhe. E ela para onde ela mais tiver a dúvida dela, é comportamento. Então, por exemplo, quem vai estar? A pessoa vai estar lá, parou em quem vai estar. Quanto vai custar? Ela vai lá, custa X. Bom, beleza. Deixa eu ver quem vai estar. Então, a pessoa escolhe o lugar dessa navegação única. Então, não tem problema nenhum ser uma página gigante com um monte de informação muito bem, né, diagramada e uma copy forte. Copy direta, copy de venda mesmo, né? Bom, e aí por último, já estou terminando aqui, a questão é entender que tudo que a gente vai publicar, seja uma arte estática no feed, ou um stories que vai estar fazendo, ou algum conteúdo que vai estar colocando no WhatsApp. É que vocês não têm um canal ativo do YouTube que de alguma forma tenha relação com os cursos, pelo menos que eu saiba, né? Mas cada plataforma e cada canal desse tem um comportamento.
Então, um exemplo, é claro, é número, 80%, 90% já das pessoas que consomem stories começa sem áudio. É sem áudio. Então, pensando nisso, quando você vai fazer alguma coisa relacionada ao stories, você já tem que... Cara, quem é que está ali? Stories é público mais próximo. Raciocinar. Raciocinar. Putz, dá mais trabalho na quantidade. Gente, olha só. Frequência é melhor do que excelência, feito melhor do que perfeito. Só que tem uma série de pessoas confundindo a questão de feito é melhor que perfeito. Mas ele não é sinônimo de qualquer jeito. A gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito só para cumprir tabela. Então vai ter um perfil ali, tá crescendo seguidor, tal, não sei o quê. Mas aqui a gente está falando de comprador. Toda a minha visão como estrategista, ela está em cima de comprador. Comprador. Então, comprador, ele tem o seu comportamento. E quando você entende isso, você fala o que precisa falar no momento que você precisa falar. Então, o e-mail marketing, o e-mail, você mandar um e-mail, você pode... Cara, que momento que eu estou? De antecipação. Vou dar um exemplo agora. A gente fez um disparo ontem para um outro curso e teve, cara, nada de abertura. Teve 5% de abertura. Foi 5%. Uma coisa assim. Foi muito baixinho, muito baixinho. Aí eu falei, caramba, meu, e o pessoal tava com a lista aquecida e tudo bem, né, tava bacana e tal. Taxa de abertura foi muito baixa, muito baixa. E aí o título tava meio água com açúcar, sabe? Tava assim, as vagas já estão abertas. As vagas já estão abertas. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Aí a gente disparou um outro, isso foi, desculpa, hoje é sexta. Foi na quarta. A gente disparou um outro hoje. E a gente colocou no começo lá, como se fosse de resposta assim, sim, a sua vaga está aqui. A taxa de abertura foi para 48%. A pessoa nem viu o e-mail. Eu não estou nem falando de clique, nada disso. Mas, assim como um post, a dedada ali parou, é importante, num e-mail, a primeira coisa que a gente quer é que a pessoa abra. E depois ali tem toda uma construção. Então, entender que em todo esse processo, a fala da Edna, ela não pode ser desconectada com o passo anterior. Ela não pode falar assim, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Então, tudo que cai e é direcionado para ela, tem que ter, tipo, aquelas mensagens que a gente coloca em alguns botões, que já vem com um textinho breve, que fala para a Edna, pelo menos, de onde está vindo, se for direcionar para ela. Tipo, oi, quero saber mais sobre o Encontrão. Já vem automático nisso. Então, ela já sabe que a pessoa veio lá da página do Encontrão. Então, ela não vai falar, oi, posso te ajudar? Ela já vai entrar já sabendo do que está falando. Isso aumenta muito as chances de conversão. Então, o principal, gente, de tudo aquilo que vocês forem fazer, tanto na landing page, quanto nas comunicações, nos grupos, ele está totalmente ligado ao timing do negócio, totalmente ligado a isso, e entender o comportamento daquele post. O que você quer com aquele post? Eu vou sugerir, a gente dispara um e-mail agora, nesse exato momento, falando sobre os lotes do Encontrão. Não vi ainda como é que foi, só disparou. A gente colocou assim, 20% vendido. A gente dividiu, aí eu perguntei para ela, ela falou assim, 200, beleza, mas o Carlos falou que acha que dá para colocar 300. Eu falei, tá bom, então vamos dividir 300 por 4 lotes, 75, 10% seriam 7, então a gente tinha lá 7 vagas, mais 2, tal. Eu falei assim, vamos colocar 20% vendido. 20% vendido. Não sei o que deu, mas qual que é a ideia aqui? 20%, 50%, 80% vendido, e a pessoa está vendo, dentro da comunicação, que aquilo vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. O que você está fazendo com isso? Você está conduzindo a pessoa num raciocínio de escassez. Vai acabar. Ou vai ficar mais caro. Você que escolhe. Vai ficar mais caro. Entendeu? Então, são escolhas que a gente vai conduzindo. São comportamentos que a gente vai conduzindo a cada conteúdo. E tudo isso, a Edna, de repente, mas a Edna, ela está na ponta ali para praticamente chutar para o gol, né? Beleza. Mas se ela não souber da onde veio e o momento de cada um, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Beleza. E por último, aqui onde está esse é o fluxo do que a gente está falando de venda. Então, a gente tem
os disparos, seja uma landing page, seja um formulário que de alguma forma gerou a lista de espera, que está no e-mail e está no WhatsApp. Essa lista de espera, ela tem o seu porquê, a ideia é fazer, como eu já falei, deixar as pessoas aquecidas. Então você pode, a gente fez para dermatos, para a lista das dermatos, a gente foi colocando para elas conteúdos e perguntando da decisão. Teve muita ali que falou que a decisão era grana, era dinheiro. E teve outras que falaram que foi a data, e já pediram a data do próximo. Né? Então, a gente tem respostas. E a gente tem que trabalhar com essas respostas. E elas muitas vezes acontecem nesse momento aqui, da lista de espera. Aí depois a gente tem, do momento de espera, a gente tem outro momento que é a venda antecipada. Então é a questão que a gente está com o encontrão, que começou a vender os lotes, começa já a divulgar, começa já a falar, já começa a apontar uma data. A gente já tem isso, desculpa, na lista de espera, a gente tem um momento de apontar a data. Aí vem a venda antecipada, que a pessoa tem alguma coisa de benefício por comprar antes. Desconto, sei lá, benefício, pronto, enfim, benefício, né? Por comprar antecipadamente. No caso do encontrão, é um preço diferente no primeiro lote. Depois a gente passa daí para venda, então a gente tem a lista de espera, venda antecipada, o momento da venda mesmo, que é a venda normal, que aí tem gente que abre, aí vocês vão escolher, vamos deixar aberto direto isso? Não, tem gente que para, tá? Venda antecipada, segura durante um tempo, conteúdo, tráfego, tráfego. Ó, gente, vamos abrir as vendas de novo dia tal. De novo, e aí abre mais um período de venda. E tem gente que deixa no perpétuo. Aí vai ser muito de vocês escolherem. Os dois funcionam, só que não dá para fazer mudar muito no meio do caminho. Porque se você decidir iniciar com uma venda por lançamento e datas específicas, desde o começo você precisa trabalhar com essa informação. Porque senão, se você começar a mudar, você descredibiliza a lista. Não, a gente resolveu agora. Não rola. Né? Tem da venda, aí tem o dia do evento, e isso, gente, é importantíssimo. O que vocês movimentam, depois aqui tá os detalhes e tal, mas o que vocês movimentam no dia do evento, para daí, se vocês quiserem, primeiro, para deixar a lista e aqueles que não foram com putz, grila, fiquei de fora, e isso acontece muito, a pessoa vai se preparar, porque daí toda a sua comunicação pós-evento pode ser isso, e aí, o próximo mês de setembro, vamos já tomar essa decisão agora? Então, você já mata aquelas que falaram que era tempo. Enfim. Então, tem o dia do evento, que existe essa comunicação, e o pós-evento, o curso, né? E o pós, que é daí sim entrar uma divulgação, se é que vai vender ou não alguma coisa, tipo uma versão online, ou um e-book que saiu daquilo ali, ou então, de repente, a venda do próximo antecipada. Você pode fazer isso. A questão é que tem essas 5 etapas que depois elas ficam se repetindo. Aí não para mais. Elas só ficam entrando e saindo dentro desse ciclo. Mas o que é feito nesse ciclo que vai, obviamente, fazer a diferença quando vocês abrirem carrinho. Eu, particularmente, sou mais a favor de datas de lançamento. Por quê? O perpétuo, tem gente que fala assim, não, deixa ela vendendo. Não é, tá? Não é. O perpétuo não é esse negócio assim, deixa vendendo, porque ele é uma coisa assim que você vai exigir que você trabalhe em conteúdo, vai exigir mais do tráfego, muito mais do tráfego, e frequente o tempo todo. Porque você tem gente nova chegando o tempo todo, você tem que estar aquecendo e vendendo o tempo todo. Então, é mais confuso, tá? Ainda mais quando você tem bastante coisa, bastante produto. Então, não dá. Não, deixa aí rolando, vamos ver o que dá. Não vende. Vende picadinho, ainda mais alto ticket. Vende picadinho. Então, eu sou mais a favor de ter datas específicas, porque daí você, até mesmo, todo mundo trabalha focado numa data, focado num produto e com uma estratégia. Caso contrário, vai precisar do dobro de pessoas do que estão. Certeza absoluta. Porque é o tempo todo mundo fazendo tudo. Errou. Beleza. Bom, para encerrar aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Só parar de compartilhar e eu já paro de falar também. Aí a gente... Aqui. Fluxo de comunicação. Send.
primeiro lote. Beleza. Tá, deixa eu mostrar, vou navegar em alguns para vocês verem aqui. Ó, aqui a gente está... Opa. Foi. Oh, meu Deus. Cadê o negócio? Hotmart. Vocês estão vendo minha tela aí, estatísticas? Tá. Ó, esse disparo que a gente fez agora aí, 10 para as 4. Vamos ver como é que ele está, acabei de ver. Ele foi feito para 450 pessoas, que foi para a lista toda. A gente teve agora, pelo menos por enquanto, 37 pessoas abriram, 4 clicaram. Isso, 4 pessoas clicaram para entrar na página do Encontrão. Claro que faz alguns minutos que foram. Mas isso aqui para nós é direcional. Então isso obviamente vai ser mais para o Mika, mas ele olhar as campanhas e como elas andam vai ser assim importantíssimo para ele conduzir e direcionar as ações aí dentro. Então vamos ver aqui, convite para o grupo exclusivo, tem um de perfil aqui, ó, divulgação do perfil de curso. Esses dias a gente fez um teste aqui, disparou para a base, falando, é um e-mail que fala sobre a importância do perfil de cursos. 225 pessoas abriram, 17 clicaram. E aí eu pedi para o Mika, naquele dia, bater um print. Tinha, acho que, 15 pessoas que seguiram naquele dia. Não dá para falar 100% que foram essas pessoas, mas bate muito com o número que teve daquele mesmo dia, de entrada direta. De novo, enquanto a gente tiver controle disso, a gente pode agora, por exemplo, fazer uma próxima campanha para quem abriu, mas não clicou. O texto é para essas pessoas, a importância é para essas pessoas, você fala, é o inbound. Você fala diretamente com essas pessoas. E aí ela se sente, tipo, eu vi que você clicou, mas não entrou. Eu vi que você abriu, mas não clicou. Então, essas coisas, e o título faz total diferença para a pessoa converter. Vou mostrar só mais um aqui. Os da Dermatos e tal. Da Dermato, por exemplo, foi um que a gente percebeu que bateu toda vez, era 15 pessoas, 15 pessoas, 15 pessoas. A gente vai disparar hoje ainda vai para essas 15 pessoas só, de uma repescagem. Vamos ver se aqui bateu 15. 15. Então foi enviada para 30 pessoas, já foi uma sequência de 4, com conteúdo e chamada. Essas 15 pessoas, e é para quem não comprou, tá? Então, essas 15 pessoas estão recebendo essa divulgação, porém, nesse e-mail, ele é um e-mail simplesmente de manter a pessoa aquecida. Manter a pessoa aquecida. Aí teve o de conversão, deve ser um dos outros aí para frente. Beleza. Bom, deixa eu parar aqui. Mas isso para nós aqui, para vocês, olhar essas campanhas, como elas se comportam, como elas retornam, tal, mas total direcional para StopShare, para as ações aí que vocês estão fazendo. Beleza, gente, acho que aí depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, depois a gente tem, acho que falar de encontrão direto, é isso? Sobre a estratégia de encontrão? Diz aí. Falei demais. Edna, Mika. Edna, você tinha falado alguma coisa do link lá. Você tinha falado alguma coisa aí, eu não ouvi direito. Hein, Edna? Não, eu só ia Você falar... tinha comentado alguma coisa do link lá para a gente falar aqui. É assim, por exemplo, o que eu sinto? Desde quando a gente estava lá em São Paulo, que eu conversei com várias pessoas, e eu sei que essas pessoas vão, você está entendendo? Assim, não é que eu tenho dúvidas, eu realmente acredito. Vários ex-alunos nossos, e aí eu insisti, a Lara está aqui, mas assim, tem gente que eu tenho certeza que realmente quer ir, mas é difícil você fazê-los comprar antes. Eu não sei se é questão do tempo, porque não é ticket, não é. Não é. E assim, a escassez não é grande para eles. Sabe que tem muitas vagas, está entendendo? Eles sabem, é diferente de um curso que tem poucas vagas, esse não tem. Então vamos, doutor, vamos fechar, então já deixa certinho, você organiza sua agenda,
Bicho, ele já me falou que vai levar a Camila e vai levar a Sabrina, quer levar a Sabrina, embora a Sabrina esteja grávida. Não comprou ainda. Você está entendendo? Que eu sei Uhum. que vai. Sim. Então, É um o que eu comportamento sinto, do nicho, eu acho, né? então, é assim, Ah, a diferença de valor entre os lotes não cria uma escassez, porque para esse pessoal, 1.000, 2.000, não faz diferença. Então, uhum. eles não têm aquela urgência, eu preciso garantir no primeiro lote. Uhum. Se comprar agora, eu comprar em cima da hora. Uhum. Assim, a questão de cima da hora para a gente é complicado, porque daí eles fazem os compromissos e não tem. E a gente precisa se organizar com esse número, a gente precisa tem tudo, tem toda uma organização. Mas, assim, para eles, eu acho difícil criar essa escassez, sabe? Aquele que você Uhum. falou uma coisinha agora há pouco, eu estava até anotando aqui como, sabe, de criar um pouco da escassez, da questão de porcentagem, talvez inconscientemente, falar, nossa, está acabando. Uhum. Alguma coisa nós temos que trabalhar assim, de estratégia, Uhum. pensando em estratégia, alguma coisa que faça ele sentir um pouco de escassez, não sei Aham. Mas, como. Edna, olha, eu acho, assim, o meu papel, por mais que muitas vezes eu falo, eu acho, mas nenhuma ação que a gente faz deve ser por achômetro, e sim por teste. Então, por que eu tô falando isso? Eu Sim. até entendo que quando eu comecei, há um ano e meio, quando eu comecei a trabalhar especificamente com a Cíntia, o que eu fui fazer? Eu não consigo, isso é um papel do estrategista, né? Eu tô falando isso porque eu também faço isso na produtora, né? Por eu ser diretor e roteirista, tem horas que eu preciso entender o público para saber o que eu vou comunicar para eles nas peças que a gente produz aqui. Mas o que eu fiz? Eu fui falar com alguns cirurgiões fora dela. Eu falei, Peruso, são amigos dele e tal. E aí, obviamente, isso bateu com o que vocês falam. Por exemplo, o médico, ele tem esse comportamento mesmo, ele tem uns que não vê e-mail mesmo, não vê e-mail mesmo. Tem outros que odeiam, tem outros que não querem nem saber de Telegram, tem aqueles que gostam de Telegram. Então, todo nicho tem as suas particularidades, claro. Mas a escassez, ela não é só por dinheiro. Ela não é só por dinheiro. Aí você vai, a questão do lote, o próximo é mais caro. Tem uns que sim. Por exemplo, a gente teve um doutor numa das turmas, que o problema dele não era grana, mas não era mesmo. Não era mesmo. E ele ficou de fora de um lote. Sabe o que ele ficou fazendo? Mandando e-mail para pagar o preço do primeiro lote. E a diferença era menos de R$1.000. Aí eu te pergunto, o cara tinha dinheiro? Claro que tinha. Era R$1.000 que vai fazer. O cara tá pagando um ticket de 15. E o cara chorou para pagar os 13 e não sei quanto. Sabe? Então, quer dizer, todo nicho tem as suas particularidades, mas a escassez, ela funciona, e aí não precisa se preocupar se funciona ou não. Agora, uma coisa que aí era um assunto que a gente estava falando, e isso é qualquer nicho. Quanto mais simples e mais rápido a pessoa puder tomar a decisão de compra, maior a porcentagem de conversão é absurdamente maior. O que eu quero dizer? Lara, mas a gente mandou o link. Só do motivo. Eu sei que eu concordei com isso também, tá? Quando a gente falou, vamos mandar, eu quero. Eu entendo também a Elo que ela quer tirar da plataforma para pagar menos. Claro, eu entendo. Isso é normal. Putz, você deixar, às vezes, a Hotmart é 10, cara. Você pega um ticket alto desse e meter 10% para a plataforma, aí você começa a falar assim, puxa, só para deixar o meu curso hospedado lá, você começa a pensar, claro, óbvio. Mas o que essas coisas facilitam? É que agora também, nesse caso específico, a gente mudou de plataforma, mas não interfere em nada na landing page. A questão é, está interessado? Puf, a landing page está aqui. Porque eu quero. Olha só, vamos raciocinar. Lembra de novo o comportamento. Eu quero. Tá bom. 100% daquelas pessoas têm o seu contato no WhatsApp? Não tem. Não tem. Te garanto que não tem. Daquelas pessoas que estão no grupo. Não tem, eu consigo contatar a pessoa. Eu salvo, eu entro lá e pego o contato. Então, não estou falando, elas têm o seu. Muito provavelmente, muitos ali, tem muitos que têm, mas tem muitos que não têm. O que isso quer dizer? Que se o tempo entre eu quero, vamos dar o exemplo do eu quero, tá? O tempo entre o eu quero e de repente chegar uma mensagem de um número desconhecido falando com a pessoa sobre algo e aí te mandando um link, e aí se você for ver aquele link, tem gente que realmente é muito desconfiado, e assim, acho que tá certo também, né? Aí o link você vê lá, DSPP Security, / 50.000, 0, tal, não sei o quê. Cara, tem gente que fala assim, opa, espera aí,
Você entendeu que são várias pequenas bobeirinhas. Bobeirinhas. Você vai falar, pô, é bobeirinha, acabei de falar, foi 1 hora depois e tal. A questão é, quanto mais rápido a gente conseguir ir, e mais direto ao ponto, assim, ó, eu quero, tá aqui o link. Porque daí o seu trabalho, você imagina só, começar, a gente falou isso, né? Eu quero. Se 10 pessoas falarem eu quero para você, você vai levar no mínimo, tá? No mínimo 10 minutos para falar com cada um desses. Ou com todos. No mínimo, tô falando no mínimo. A não ser que você separe na hora, naquele exato momento, e copie e cola a mensagem para todo mundo muito a milhão. Você começa a entender que isso é meio insano? Não, eu entendo, mas digo assim, qual seria a solução? Colocar Link só direto. Mas link direto no quê? Link para landing page, que agora a gente tem. Por isso que eu tô falando agora tem, entendi. Por isso que eu tô falando. Então, a gente fez num momento, por isso que eu tô falando, não tem, você ferrou tudo, ou fulano ferrou tudo. Existe comportamento, que é isso que eu falei que vai exigir muito do Mika. Por exemplo, vira e fala assim, ó, opa, peraí. Tem um monte de gente que falou eu quero, mas filho da mãe não pagaram nada ainda. Aí ele olha esse negócio assim, peraí. A pessoa teve que clicar, teve que falar eu quero. A Edna teve que mandar uma mensagem por fora do grupo. A pessoa teve que fazer essa assimilação, clicar num link cheio de letra, para cair numa página específica de checkout direto. Você entendeu? Aí ele começa a olhar para isso e fala assim, peraí, vamos testar outra coisa? Edna, o próximo eu quero, manda o link lá direto. Então, gente, para facilitar, por exemplo, agora, gente, para facilitar, a pessoa, tá aqui o link direto da página, precisa aproveitar o primeiro lote. Aí vê o que dá. Entendeu? E aí começa a vender os e-mails, a arte ali no grupo de cursos, ela já acompanha tudo. 30% esgotado, 80% vendido. Então, quer dizer, o cara que está vendo 80% vendido, a chance dele falar assim, tudo bem, ainda tem tempo, tal, não sei o quê, você pode ser que sim, mas pode ser que não. Por isso que você tem que fazer, continuar com o plano da escassez, continuar com o plano da antecipação, mas ir fazendo essas adequações pela resposta. Mas na comodidade, talvez. Também. Ainda mais vocês que estão mergulhados nessa realidade, pesquisa é tudo. Pesquisa é tudo. Vocês chegarem para os doutores e falar assim, chegar no canto, sei lá, como? Aí vocês que vão ver como, né? Doutor, deixa eu falar uma coisa. Por que você não decidiu? Isso, gente, é pesquisa. É pesquisa. E você muda aquilo que precisa mudar. Aquilo que não muda o que você quer mudar. Muda o que precisa mudar. E aí sim, aí é efetivo. Aí é bom pra caramba. Mas, enfim, sobre essa questão do link, o que eu sugeriria? Agora que está com a página, com os botões, com os descontos, não sei o quê, de repente pode entrar no grupo, gente, para facilitar o processo agora, para vocês levarem suas equipes, com os textos lindos que você já sabe fazer, tá aqui a página direta do negócio. Porque até agora eu ainda não postei aquele texto, porque eu estou esperando, não sei o quê, então se estiver pronto, eu já posto para amanhã de manhã, que é um sábado, alguma coisa assim, já coloco um texto, muda algumas coisas e coloco. Deixa eu até mostrar como é que tá. Legal. Para a gente já avaliar. Mas, Hilário, sobre esse assunto, eu também fiz essa pesquisa e o ano passado, assim, os picos de venda foi início, abriu o lote, início foi um pico de venda, mas isso aí é totalmente por causa da demanda reprimida que a gente tinha, por causa da novidade. Legal. E reta final também. Reta foi final, de venda, assim, tipo, de vender meses antes. Então, assim, eu estava conversando hoje isso com um médico que também faz curso. Ele falou, cara, é a mesma coisa, tipo, a galera deixa para comprar no final, porque a agenda de médico é muito relativa, então dificilmente um compra já no começo, tipo, abriu o lote e tudo mais, por causa de todos. Então, talvez a estratégia seja muito mais ficar alimentando ali, de marcar presença, e sempre marcar presença, perguntando, tá, mandando alguma coisa assim, do que insistindo na compra, porque eu acho que também insistir na compra, eles dão uma espanada, tipo, pô, eu já falei que fica chato, né? Fica chato, pô. Fica chato. A questão é, isso que eu tô falando, às vezes, é mais acompanhar mesmo, realmente, acompanhar o fluxo dessas, de repente, vamos dizer, a gente tá com o primeiro lote. Cara, mano, põe no disparo lá, sei lá,
um por semana ainda. Um por semana você está ali com a lista ativa. Aí você olha, pô, 30 pessoas, 70 pessoas clicaram até para ir lá ver tal coisa, ou abriram. Isso é direcional. Aí você olha o e-mail. Pô, o e-mail estava falando que o Dr. Carlos... Vou dar um exemplo. Eu até escrevi isso aí lá no... Acho que vocês falaram de um podcast ou de alguma coisa que vocês já faziam de vez em quando aí. Não sei se está fazendo ainda ou não. Mas eu sugeri que trouxesse coisas que, de repente, fossem abordadas lá, ou por quem já foi, de alguma maneira. E aí você está fazendo o podcast, está gravando aquele conteúdo, você pode chamar a gente para participar ao vivo dali. Pô, vocês que já fizeram parte, podem participar ali de uma plateia virtual. Coloca o pessoal numa sala Zoom ali, numa televisão, assistindo a gravação que vocês estão fazendo, sei lá. Enfim, o que isso vai fazendo? A pessoa pode até não estar com urgência, mas aqueles que estão lá, assim, ó, caramba, isso aí no final daquele assunto que foi animal, foi muito louco, no final tiver um link para a pessoa já antecipar, você vai vender mais, sei lá, mais 5, mais 10. A questão é, quando você tem, por exemplo, 300 pessoas, se você não tem uma coisa muito gigante, uma audiência muito enorme e pronta, não é fácil vender. Não é. Então, é a insistência, a recorrência, mas com equilíbrio. Você ficar buzinando o tempo todo, compra, vai com certeza saturar, com certeza. Certinho. Buenas. Quer falar mais alguma coisa, Edna? Não, é bem isso mesmo, assim, eu concordo bastante comigo, eu sinto isso. A gente sabe que foi sim, que no final, é claro que você falou, eu te dou razão, eu sei que alguns vão reclamar, eu me lembro do ano passado, se me lembra, o doutor Edgar Lopes, ele enrolou, e no final que ele desconta aquela coisa, mas eles deixam para a última hora. Tipo, é o nosso público. É uma coisa tudo assim, bem, mas olha só, se você já sabe disso, você pode, em alguns momentos, inclusive, provocar a pessoa a pensar em deixar para a última hora. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que em alguma parte da comunicação, você menciona, ele já sabe, gente, ele já sabe, mas você menciona que as passagens vão aumentar no segundo semestre, papapá. O cara fala, ih, caracoles, velho. Verdade, putz, eu não tinha pensado nisso, tal coisa aconteceu, então as passagens vão aumentar, papapá. Então, quer dizer, vocês já sabendo que esse é o comportamento, vocês não precisam falar agora. Cara, é dezembro. Mas quanto mais perto de junho, né? Acho que a coisa começa já a ficar mais, bom, e aí? Né? E aí? Pode falar de passagem. De algum momento, vocês podem comentar sobre passagem. E olha, mas nós vamos fazer um post sobre passagem? Não. O Carlos, de repente, ali no grupo do Encontrão, falar assim, gente, você viu que merda, que é o jeito que às vezes ele fala de alguma coisa, você viu que merda as passagens foram para lá? Caracoles, mano. Você entendeu que isso, a questão do estrategista é justamente essa, você perceber que, poxa, agora é hora de falar tal coisa, agora é hora de ficar quieto. Não fazer nada, agora vamos fazer outra coisa. Vamos falar de outro assunto. Né? Mas ótimo, isso que você falou já é um comportamento, então trabalha com esse comportamento. Né? Legal. Muito bom. O que mais, gente? Agora tem alguma coisa aí específica, porque eu falei para ele, eu estou indo, né? Estou indo, mas qualquer coisa que em algum momento, de repente, putz, caramba, como é que a gente tinha falado nisso, aquilo, e se vocês quiserem me consultar, é totalmente aberto para isso, independente de qualquer coisa. Eu gostei muito de fazer parte desse tempo aí com vocês e quero somar. Tá? E aí vocês podem ficar à vontade para perguntar, para falar. Eu só vou precisar, isso por saúde mental, tá? Eu vou precisar me desconectar dos grupos ali, porque se eu começar a ver perguntas, eu vou começar a interagir também, aí ferrou. Aí eu vou atrapalhar o processo aí. Não, só agradecer mesmo, e se a gente precisar, né, a gente pergunta, ou se você quiser falar com a gente também, comigo qualquer hora que quiser. Pô, eu quero saber o seguinte, ô Mica, para manter o shape, você vai ter que pagar quantos abdominais por dia? Cara, não sei, tô descobrindo ainda. Maluco, eu tô falando sério. Tô testando. Pô, assim, meus filhos, a minha família toda já te conhece, cara. Mas eu acho que é mais fácil agora do que antes para conseguir o shape, entendeu? Para manter menos abdominal do que eu fazia para conseguir. Mano, eu não tinha... na boa.
eu olhava as duas assim, falava assim, cara, não é possível, tem Photoshop aqui, porque, cara, realmente a parada, seu ombro aqui, as costas, o caramba, a quatro, eu falei, mano do céu, cara, você entra no, economiza o tempo de academia, né? Uns 5 anos, no mínimo aí. Oh, do animal. Uma noite. Putz, grila. E você já tá conseguindo se mexer normal? Não, já voltei a treinar tudo. Né? Cacetada, velho. Já fui no outro dia, tipo, 12 horas eu já fui palestrar, no sábado mesmo. Meio retardado, mas fui. Animal, porra. Animal. Beleza, gente. Isso aí. Por mim é isso também. Tá bom. Tô à disposição de vocês. Eu só vou pedir, eu não sei se você já faz isso ou se você vai fazer, Sim. é mandar um arquivo, pode ser um PDF, um mind map, qualquer coisa direcional com todo o fluxo que você montou, tipo, mais consultivo mesmo, tipo, só para... Esqueci isso aqui. Tem. O que eu vou compartilhar com vocês, aí vocês baixam. Eu devo ter, cara, para tudo que a gente fez, eu mesmo me organizo por mapa mental. Então, tem quase um mapa mental de tudo, de todos. Então, eu vou marcar vocês em todos, que daí dá para olhar para todos, e aí, obviamente, que daí é remanejar e ajustar. Beleza. Fechou. Tá, beleza, gente. Valeu. Vou mandar essa gravação para vocês também. Qualquer coisa, uma disposição. Valeu. Beleza, Bom demais, cara. Valeu.